Você fica assim quando abre uma negociação no mercado financeiro? E se a sua resposta for sim, hoje os seus problemas estão eliminados em relação a isso, logicamente, porque eu vou te ensinar de uma vez por todas como que você vai eliminar a ansiedade de todas as negociações que você vier a realizar daqui para frente. E não só isso, eu vou te mostrar também o que ocasiona essa ansiedade e como resolver isso de uma vez por todas. Ou seja, a partir de agora, suas negociações serão muito mais tranquilas, muito mais confiantes, sem passar calor, sem suar. Você pode usar até uma camisa mais clara, assim, né? Porque o cara que às vezes sua, usa uma camisa mais clara, fica marcando aí. Não dá nem para tirar uma foto quando ele passa um calorzinho lá e dá um gain, né? Então você vai aprender a negociar no mercado financeiro sem ansiedade, sem suar, sem passar mal, principalmente sem precisar de um aferidor de pressão. Vamos lá? Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal. Para você que não me conhece, sou o Hugo Garcês. Seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos embora pro conteúdo aqui. Bom, eu separei aqui dois fatores que eu julgo que são os principais fatores que levam com que os traders, principalmente aqueles traders iniciantes, acabem ficando nervosos nas suas negociações, tá? Eu vou falar sobre cada um desses fatores aqui, mas o que eu quero te mostrar é que esses dois fatores são os principais fatores que levam à ansiedade no trade. Se você tem outro fator, você pode deixar aqui embaixo nos comentários e a gente vai também mostrando como que a gente vai resolver isso, beleza? E o fator número 1, qual que é o fator número 1 que causa a ansiedade no mercado financeiro? É simplesmente não saber os motivos que levam você a abrir uma negociação. Isso daqui é muito problemático, por quê? Porque existem alguns comportamentos que levam você a abrir uma negociação sem saber o motivo. O primeiro comportamento é você não ter um estilo de negociar. O segundo comportamento é simplesmente você usar qualquer estratégia. E o terceiro comportamento é você abrir ordens no sentimento. Esses três comportamentos são comportamentos que, se você tem eles, você vai abrir negociações sem saber o motivo. E isso acontece por quê? Vamos lá. O cara que não tem um estilo de negociar é aquele cara que simplesmente começa a burlar todo o plano de trade que ele faz. O cara que quer operar day trade, mas ele está aprendendo a operar day trade, né? Então, o que acontece? Esse processo de aprendizado day trade, você vai cometer alguns erros, né? Mas em muitas dessas situações, existem aqueles caras que estão sempre buscando opiniões diferentes. Ou seja, estão em grupo de WhatsApp, estão em grupo de Facebook, em grupo de Telegram, buscando alguém que vai te passar uma fórmula mágica para poder estar negociando. E isso, quando o cara começa a tomar muito stop no day trade, ele começa a ficar prejudicado, o emocional dele fica abalado e naturalmente ele vai buscar uma ajuda ou algum consolo na realidade também, entendeu? E aí quando ele começa a tomar stop no day trade, ele pensa que o day trade não é para ele, mas ele está numa fase de aprendizado, mas ele não vai entender isso porque ele é basicamente um trader iniciante, né? E ele vai pro swing. Depois que ele vai pro swing, ele vai falar, porra, demora muito para abrir negociação, as minhas operações elas são muito demoradas, eu não tenho muita paciência assim para estar esperando os pontos, meu stop às vezes fica muito caro, né? Então são situações de características de swing. E o cara não começa a não gostar, e ele vai fazer o quê? Quando pintar um ponto de negociação, se pintar, vai demorar muito, ele não vai saber esperar os principais pontos, né? E vai acabar abrindo uma negociação sem que haja, por exemplo, uma confirmação de rompimento. E aí o cara vai e muda. Ah, eu vou pro scalp agora porque eu vejo que fulano de tal tá dando bem no scalp, eu vou operar scalp. Aí o cara vai lá no scalp, o scalp são situações muito mais agressivas, onde você tem que ter uma visão de mercado muito mais apurada e principalmente um comportamento emocional muito mais treinado para isso, né? E o cara vai e começa a abrir várias negociações no scalp aqui, aí toma stop. Aí depois do stop ele fala, não, cara, eu vou voltar pro day trade. Vou voltar pro day trade que eu vou estudar day trade agora de forma certa. E ele vai ficar nesse ciclo aqui, ó, o tempo todo, a vida dele toda, e não vai conseguir ter resultado. Então esse é um fundamento que vai te fazer negociar de uma forma sem saber os pontos que você está abrindo, sem saber os motivos, se você não tem um estilo de negociação. O que você tem que fazer? Você tem que focar em um estilo, cara, e aprender a negociar esse estilo. Esse primeiro momento é um momento que você vai cometer erros mesmo, é natural, todo mundo vai cometer erros, mas são erros que vão
te trazer ensinos, né? Eu sempre falo, cara, não tem professor de trade, não tem ninguém que vai te ensinar mais do que todos os seus erros. Então aprenda com seus erros. E vou falar do segundo sentimento aqui, que é a segunda de abrir ordens no sentimento. Essa situação de abrir ordens no sentimento, ela é muito problemática, porque o cara, ele geralmente ele vai na emoção que o mercado gosta. Por exemplo, vamos imaginar que o preço ele tá numa tendência de baixazinha aqui, plá, 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 e ele vai abrir uma negociação nesse rompimento aqui. Só que a partir desse momento, o que acontece? Não tem a confirmação de rompimento, caracterização de entrada, mas a gente tem uma vela de alta muito forte aqui para cima. Nesse tipo de situação, o cara vai falar assim, porra, acho que agora é hora de comprar, mano, ó. O preço não reverteu, sendo que ele nem, às vezes, nem desenhou o ponto de entrada para compra, desenhou um ponto de entrada para venda ali, estava focado na venda e esqueceu o ponto de compra. E aí ele vê uma vela muito forte de alta. Nesse tipo de situação, ele vai falar, porra, a partir de agora eu acho que vai subir. Uma vela muito alta, uma vela muito forte, aí o cara vai e abre uma compra aqui. Aí o mercado sobe um pouquinho mais aqui, e depois volta caindo na correção e ele toma stop. E acontece que essa próxima vela, se ela for uma vela também muito forte, ele vai falar, porra, era pra eu ter esperado a venda mesmo, porque agora vai vender, não sei o que, vai romper aqui, aí rompe. Aí o cara falou, não, mas acho que agora não vai não, porque o preço vai voltar corrigindo aqui e tudo. Ele espera uma situação que ele começa a desenhar situações do preço diferente, né? O mercado vai, derrete, ele perde a oportunidade de vender legal, perde a oportunidade de vender legal, e aí a situação acontece que quando ele vai entrar vendido, o mercado retorna e estopa ele. Aí nesse tipo de situação aqui, o que vai acontecer? Vou trazer isso aqui para cá, tá? Esse tipo de situação aqui, o que vai acontecer? O cara vê uma vela muito alta e ele volta para aquele mesmo ciclo. Fala, pô, não, acho que agora o preço vai subir. Aí o mercado vai, sobe um pouquinho, aí depois ele entra na compra, vamos supor, ele entra nessa compra aqui, o mercado volta, estopa ele vai ficar nesse ciclo de sentimento. Vou te mostrar um exemplo aqui que aconteceu, onde muita gente vai tomar stop, tá? Aconteceu no EURUSD. Vou te mostrar aqui agora, compartilhar minha tela. Aconteceu isso, esse exemplo é tão real que acabou de acontecer aqui no EURUSD, né? Olha essa situação aqui. O mercado vem, ó, a gente tem uma acumulação do preço, tá? Um pouco ruim de estar negociando, mas o cara que negocia no sentimento, o que acontece? Ele vê essa vela aqui, fala, é uma vela muito forte de venda. E aí o cara fica naquela, pô, vou operar ou não vou operar? Vou operar ou não vou operar? Aí ele abre a venda nesse próximo rompimento aqui, que ele vê que a próxima vela também foi um pouco forte, né? E aí ele carrega, galera, vou vender, vende. Quando ele vende, ele posiciona o stop aqui em cima. Às vezes nessa situação iria dar certo ou não, né? Mas se ele souber travar a ordem dele no 0 a 0, que já é outro tipo de comportamento, aí já, pelo menos ele poderia sair nessa negociação aqui no 0 a 0, ou se ele não sabe negociar, ele iria tomar stop nessa negociação, principalmente se ele não abre a negociação logo, né? E aí, nesse tipo de situação, se ele espera mais um pouco e vende nessa região aqui, o cara tem outra vela forte, ó, ele vai e toma stop. Porque ele fica naquela, eu vou vender aqui porque tem vela muito forte, não sei o que. Vela muito forte não significa nada, cara. Não significa nada, a não ser que você esteja numa vela muito forte de negociação a favor da tendência, né? E você saiba realmente desenhar os pontos de negociação. Então, esse tipo de comportamento acontece muito. E eu tenho certeza. Muita gente quebrou aqui, ó. Muita gente ficou nervoso aqui, muita gente negociou no sentimento e acabou tomando stop nessa situação aqui do EURUSD. Esse é o fluxo que o mercado gosta. Então, esse tipo de padrão de comportamento são padrões de comportamentos que levam com que as pessoas fiquem nervosas realmente na hora de estar negociando, né? E o segundo fator que leva a você não conseguir controlar o seu lado emocional é esse fator aqui, o medo de perder tudo em uma única ordem. Esse é o problema também que acarreta, eu até falo que é um dos principais problemas que acarreta com que os traders consigam ter um emocional muito mais frágil nas suas negociações. Por quê? O que acontece quando isso está em jogo? O cara negligencia a gestão de risco, ele não faz gestão de risco nas suas negociações. Por quê? Porque ele simplesmente quer ficar rico fácil. Ou seja, ele quer que aquele milagre aconteça com ele, né? É o cara que gosta de milagre. Ele acha que ele nasceu com a bunda virada para a lua, né? Então ele, cara, vou botar aqui 100 USD e esse 100 USD vai ser suficiente para eu transformar ele em 1.000, em 2.000, 10.000 e postar o famoso caso de eu mudei de vida com o mercado financeiro investindo apenas R$ 100, entendeu? Então são comportamentos do cara. Só que para isso acontecer, o que ocorre na realidade? Para o cara
ter um resultado desse, eu não estou falando que isso é possível sim, mas pô, tu tem que ser abençoado demais, assim, tu tem que ser um cara muito sortudo. E no mercado financeiro, às vezes, contar com a sorte não é tão legal. É muito mais você ser responsável, consistente nos seus comportamentos, que isso vai te trazer resultado, né? Milagre no mercado financeiro não existe. Você tem que ser merecedor de tudo isso. E aí você tem que saber estudar, tem que saber identificar os pontos e controlar o lado emocional. Então, o cara que negocia com aquele sentimento de eu não posso perder esse dinheiro, porque muitas das vezes esse dinheiro é o dinheiro do aluguel, é o dinheiro da conta de luz, é o dinheiro vamos supor, da prestação do carro, da escola do meu filho. Então é o cara que não pode perder o dinheiro. Ele vai ficar nervoso com esse tipo de situação. Falar, pô, não posso perder esse dinheiro. Então, porque se eu perder esse dinheiro, eu não vou ter como pagar. Então ele vai e começa a negligenciar os principais pontos da consistência. E aí o que acontece? Quando surge o ponto de negociação, ele vai abrir a ordemzinha dele aqui. Vamos imaginar que ele abriu nesse rompimento aqui. Só que ao invés que o que ele quer é que o mercado derreta a partir do ponto de venda dele, o mercado faz uma correçãozinha aqui, ó. E essa correção geralmente vai levar 70% do capital dele. É só a correção, não é o resultado final. E o cara fala, porra, tô perdendo 70%, eu vou zerar minha ordem no dedo, porque eu vou ficar com 30%, vou sacar esses 30% aqui e vou botar na minha conta de novo, porque eu preciso pagar a conta de luz. Só que quando o cara fecha a negociação dele no dedo, o mercado vem e derrete. Quantas das vezes isso já aconteceu com você? Me conta aqui nos comentários. Quantas das vezes esse tipo de comportamento já aconteceu com você no mercado financeiro? Então, esse medo de perder tudo, ele é o principal comportamento que vai te fazer ter uma ansiedade no mercado financeiro e principalmente não vai saber passar por esse tipo de correção aqui do preço. E esse tipo de correção, cara, se o cara não souber passar, deixa eu subir aqui, se o cara não souber passar, ele não vai conseguir ter resultado, porque todas as maioria das negociações que a gente faz no mercado, principalmente a gente que gosta de operar a favor da tendência, que a gente que gosta de operar nos rompimentos, vai passar por esse tipo de correção. E aí a gente precisa aliar duas coisas, que é o controle emocional e o posicionamento do stop. Beleza? Porra, esses são os dois fatores principais. Para esse vídeo não ficar muito longo, então eu joguei dois fatores principais aqui. E agora eu vou te mostrar como que você vai controlar a sua ansiedade no trade a partir de agora. Vou te dar dois comportamentos que você tem que adotar a partir de agora. E isso não é negociável, cara. É mandatório, tá? Se você quer realmente ter consistência, se você quer realmente se tornar um trader de verdade e operar com tranquilidade em todas as suas negociações, você precisa seguir essas duas regrinhas que eu vou te falar agora. A primeira regrinha é: faça o gerenciamento de risco em todas as suas negociações. Por quê? Porque isso é a única forma que vai te trazer tranquilidade. No trade, o que está envolvido? Está envolvido dinheiro, não tem para onde correr. Tá? Então, se você tem um gerenciamento de risco tranquilo, você tem uma negociação tranquila. É lógico, mas parece que não, né, para algumas pessoas. Então, como é que funciona o meu gerenciamento de risco? Você vai trabalhar, você é um trader iniciante, né? Então você tem que estar trabalhando ali com gerenciamento de risco de meio a 1% do seu capital. Esse gerenciamento de risco de meio a 1% do seu capital vai ser aquilo que vai te trazer tranquilidade. Por quê? Você imagina, abre uma negociação, você coloca 0,5% de exposição em uma ordem. Aí você fala, porra, se essa minha negociação der errada aqui, eu vou ter 99,5% ainda para continuar negociando, eu não vou perder tudo. Então isso vai me trazer tranquilidade, falar, pô, se eu perder, eu vou perder uma fatia muito pequena, mas ainda tenho toda a fatia do meu capital ali para poder continuar operando e consequentemente entender onde foi que eu errei, já que eu sou um trader iniciante, e eu vou consertar isso, né? Então, gerenciamento de risco é o comportamento principal, não tem para onde correr. O trader que é consistente, ele é gerenciamento de risco. O trader consistente, ele não está atrás de milagre, ele está atrás da consistência de fazer as coisas certas todos os dias. Tá? Fala, pô, Hugo, mas meu capital é pequeno, eu tenho ali $20, $30, mesmo com a exposição mínima, que é 0,01 de lote nas minhas operações, meu gerenciamento de risco ele fica muito alto, né? Fica ali em média 10, 15% nas minhas negociações. Eu entendo isso, tá? Eu entendo. Mas você precisa adotar um comportamento também de fazer os aportes todos os meses na sua banca, né? A galera não curte muito quem fala banca, né? Foda-se, eu estou um pouco me lixando pra galera aí. Mas enfim, você tem que entender que você tem que ter esse comportamento de fazer o aporte nas suas bancas todo mês. E isso não é mês sim, mês não, mês sim, mês não, mês não, mês não, mês não. É mês sim, mês sim, mês sim, mês sim, mês sim. Você tem que fazer o aporte todos os meses. E nesse primeiro cenário, você até pode estar trabalhando com lote 0,01 só para abrir as suas negociações. Mas, em alguns comportamentos, você vai falar, pô, será que essa minha negociação aqui é viável abrir? Será que se eu abrir essa ordem, eu não vou ficar muito ansioso por estar perdendo 15%, 20%? Se a resposta for sim, você não opera. Você espera uma próxima oportunidade aí
para poder estar negociando com mais tranquilidade. E por último aqui, antes de abrir a sua negociação, antes de abrir qualquer ordem no mercado financeiro, você vai e faz aquela pergunta, 5 perguntinhas aqui, tá? A primeira pergunta é: por que eu vou abrir essa negociação? Lembra do primeiro fator? Isso tudo é interligado, cara. Você tem que responder por que você vai abrir essa negociação. Vamos imaginar, eu vou abrir essa minha negociação porque o preço está em tendência de baixa, eu estou identificando um ponto de pivô interessante aqui, que é divisor de água, o preço rompendo para baixo desse ponto de pivô, tem uma renovação da força vendedora, e eu tenho um canalzinho formado aqui que vai me dar um bom ponto de entrada. Aí, respondendo essas perguntinhas, você vai para a segunda pergunta: onde eu vou posicionar o stop? Você tem que saber onde você vai posicionar o stop e por que você vai posicionar o stop. E aí a gente parte para a terceira pergunta. A terceira pergunta é: como vou tomar stop loss? Qual é o movimento que o mercado precisa realizar para que essa minha negociação dê errada? Respondendo essa pergunta, você vai para a quarta pergunta, que é: como que eu vou travar minha negociação no 0 a 0? Qual é o momento que eu vou travar a minha ordem no 0 a 0? O que o preço precisa fazer para eu travar minha negociação no 0 a 0? O preço fez esse movimento, eu preciso travar a ordem no 0 a 0. E, por último, não menos importante, é: a minha gestão de risco, ela permite eu abrir essa minha negociação? E essa resposta for não, você não abre. Você espera uma próxima oportunidade, espera um próximo movimento do preço, a próxima semana, talvez, né? Por exemplo, a gente está no cenário do EST da PY a partir de agora, que as oscilações, elas estão oscilações, por mais que pequenas graficamente falando, ou visualmente falando, na realidade, essas oscilações do preço, ela tem 700, 800, 900, 1000 pontos em alguns cenários, né? Quando o padrão do EST da PY de oscilação, principalmente para o day trade, é de 180, 150, 130 ali, isso para quem está negociando gráfico M15, né? Só que essas mesmas oscilações, elas estão ali 700, 800, 900 pontos. Esse cenário aqui é um cenário que, para o trader que é iniciante e para o trader que tem a conta pequena, ela não vai te permitir abrir a sua operação. Então isso é um problema. Não é um problema, assim, vamos dizer assim, né? Mas é um cenário que você está proibido de abrir a ordem. O que você pode fazer? Pode esperar passar esse cenário de instabilidade, de oscilações mais fortes aqui para o day trade, e você espera o padrão voltar ao normal, né? Aqueles padrões de movimentação de 130, 150, 180 pontos de oscilações de canal. Respondendo essas 5 perguntinhas aqui, você consegue ter tranquilidade, porque você sabe exatamente o que você está fazendo, sabe exatamente onde você está pisando. E quando a gente está pisando num cenário que a gente não conhece, num desconhecido, a gente fica com medo, fica ansioso ali, fica com receio de acontecer alguma coisa ruim. É a mesma coisa no mercado. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha curtido. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!